Oi. Eu falei no último vídeo que eu ia tentar fazer vídeo quinzenal, mas infelizmente não vai rolar. Eu não consigo manter essa assiduidade aqui no YouTube. Então, eu queria começar dizendo o seguinte: pare de fazer Pokédex. Como eu disse no vídeo passado, eu voltei a fazer a minha faculdade e eu terminei agora o primeiro semestre. Então, eu já desde então estou aplicando para algumas vagas. Estou principalmente focando em conseguir estágio, porque eu sei que para junho, primeiro semestre, não rola. E aí eu assistindo os vídeos de uma galera aqui, influencer hack aqui do YouTube, né? Uma coisa que todo mundo fala, que eu acho que a maior galera ainda não prestou atenção, ou se prestou atenção, mas não está fazendo direito, é sobre projetos. Então você precisa mostrar ali pro recrutador que você não é um ureia seca, tão ureia seca assim. Você sabe fazer alguma coisa. Aí o recrutador vai pegar ali teu currículo, vai dar uma olhada e vai ver que tu colocou o link pro teu GitHub. E quando ele entra lá, ele vai encontrar um clone do Nubank, uma Pokédex e uma agenda telefônica. Então, assim, eu não estou dizendo que a Pokédex é ruim. É bacana, você tá ali fazendo o curso, tá estudando, ela te ensina ali os fundamentos, você consegue aplicar e ok, beleza. Mas não bota isso no teu GitHub, cara, pelo amor de Deus. Uma coisa que toda essa galera fala sobre projetos é projeto real. Coisa que você consegue aplicar no dia a dia, coisa que é do mundo, entendeu? Quem é que vai precisar de uma Pokédex? O que eu tô querendo dizer é para você tentar olhar na tua volta, no teu ambiente, ou então de repente tudo. Não é possível que não tem nada na tua vida, ou na vida de um parente, ou de um conhecido, uma dor que ele tenha, que tu não consegue resolver com programação. Eu vou dar aqui para vocês, por exemplo, o meu caso. A minha família, né, nós somos proprietários de uma pequena drogaria aqui no interior. Então, assim, não é uma Drogazil, não é uma Pague Menos da vida. É uma empresa que está nos seus primeiros anos e, como diz aquele ditado, não sabe nem se fica. E tinha algo que me incomodava bastante, era nos pagamentos via Pix, porque o cliente ele fazia ali a transferência, ou então no delivery, ele mandava ali a foto, né, do comprovante. Quando ou eu ou a minha esposa tava lá na hora, alguma coisa que a gente tinha acesso à conta, a gente conseguia ver que a transação tinha sido realmente confirmada e tranquilo. Só que isso me incomodava muito porque nem sempre a gente estava. Às vezes estava lá os funcionários. Como é que a gente ia deixar lá o Internet Bank aberto para ele estar conferindo? Tinha que realmente confiar nesses comprovantes que o cliente manda. Até que um dia, uma cliente tentou aplicar um golpe. Mandou um comprovante dizendo, ó, tá aí o pagamento, tá para vir fazer a entrega, um valor relativamente considerável, só que o dinheiro nunca caiu. E aí quando a minha esposa questionou ela, olha, não deu certo aqui ainda, não caiu o valor. Aí ela se fez desentendida, não, vou ver aqui o que é que foi e sumiu. Aí eu falei, não, cara, isso é a gota d'água. Eu preciso desenvolver alguma coisa que resolva esse problema. Toda vida que chega uma transferência via Pix nessa conta, chegava um e-mail dizendo o valor que caiu, só isso. Então a primeira coisa que eu pensei foi, beleza, eu vou criar um script em Python, vou acessar o meu e-mail, pego as informações, extraio esses dados, salvo ali banco de dados em um local, um SQLite da vida, e faço uma página web simples para exibir a transação. E eu fiz e realmente funcionou. Ficou muito bom. Não! Mas funcionou, resolveu o problema. E aí é uma coisa que você vai começando a estudar e naturalmente você vai fazendo, estudando, você pensa, pô, cara, eu podia fazer isso aqui dessa forma, eu podia fazer isso daquele outro jeito. Você vai melhorando. Então, como é que funciona hoje? O Banco Inter ele disponibiliza uma API para as contas jurídicas. Então, eu adaptei, não adaptei não, tive que fazer de novo, né? Peguei aquele no lugar dele pegar meu e-mail, agora ele consumia essa API do Banco Inter, pegava as transações, aí já pegava com mais detalhes, eu já conseguia pegar o nome de quem transferiu, a hora, o valor, o código de identificação único do Pix, que é aquele código End-to-End ID. Então eu consegui fazer uma coisa muito mais elaborada para colocar lá. E assim, isso é uma coisa que você começa a fazer o primeiro, aí você vai tipo pegando um gosto pelo negócio. Eu passei a começar a identificar coisas que não estavam funcionando do jeito que a gente gostaria, ou então uma dor que a gente estava sentindo,
para eu tentar resolver isso com algum software. E aí foi que eu também desenvolvi uma outra solução. Aqui no interior, o que acontece? O Google Maps ele não é muito preciso. O número de casa não bate, tem muita rua que não tem nome, rua que os moradores conhecem com um nome e no Google Maps tem outro. Fazer entrega aqui realmente era uma dor, era muito difícil porque muitas vezes nem o próprio cliente sabia onde é que ele morava. O cliente mandava um áudio dizendo: não, é aqui perto da casa do Antônio, depois da fazenda Três Corações. Meu amigo, se você não souber quem é o Antônio onde é a fazenda Três Corações, se fodeu. E aí eu prototipei o PHP, uma aplicaçãozinha web simples, onde ao invés de eu colocar a localização lá no Google Maps, eu copiava e salvava nesse meu sistema. Então já ficava uma base de dados unificada, onde a gente podia compartilhar. Então, se o outro entregador incluísse e quando fosse a minha vez eu fosse entregar para aquele endereço, eu já conseguia consultar e ver onde era. E aí, do mesmo jeito como foi com a versão lá, com o sistema do Pix, à medida que quanto mais eu estudava, aprendendo mais coisas, eu ia melhorando. Esse sistema hoje, inclusive, ele já está bem mais evoluído. Por exemplo, eu já comecei a implementar APIs. Então, antigamente, a primeira versão era triste. Eu dava para usar ela como um exemplo num livro de como não escrever software, porque realmente era muito mal feito, mas funcionava. O código ainda não tá bom, ainda tem muito que melhorar, mas, de novo, funciona e resolveu o meu problema. Aí esse do Pix, inclusive, você pode até pensar, mas hoje em dia já tem soluções, as financeiras já dão soluções para você conseguir conciliar ali na hora o pagamento e não ter problema. Sim, tem. Todas essas soluções, elas envolvem cobrança de tarifa. Por exemplo, o próprio ERP lá da farmácia tem uma opção lá que ele gera o QR Code, eu consigo confirmar na hora, só que cobra 1% de cada transação. Tá, mas 1% é muito pouco, cara, beleza. Mas bota 1% ao longo de um ano. Vamos fazer uma contazinha de padeiro simples aqui comigo. Vamos botar que a tua tia tem uma pizzaria e ela vende R$1.000 por dia e esses R$1.000 ela passa no Pix. Então, ou seja, durante esse dia, R$10 ela vai pagar de tarifa de transação de Pix. Se a gente for botar aí uma semana, 6 dias, né, vamos botar que a coitada vai descansar pelo menos a segunda-feira, ou seja, numa semana são R$60, em 4 semanas R$240, e um ano são R$2.880 só de taxa de Pix. R$2.880 é quase 5 meses de conta de energia lá da loja. E outra dica ainda, se você vai fazer um projeto seu que você não está tendo que cumprir o requisito de ninguém, se permite testar coisas ao máximo. Eu mexi com Python, eu mexi com PHP, eu mexi com JavaScript, eu mexi com Docker. Eu poderia ter feito tudo em JavaScript, eu poderia ter feito tudo em PHP, eu poderia ter feito tudo em Python. Mas eu fiz assim porque eu quis. Eu tenho visto que muita gente, por exemplo, o cara vai aprender PHP. Ele aprende PHP usando Laravel. Ou seja, ele aprende a linguagem usando um framework. Eu sei que framework, cara, é bom. É uma coisa boa que ela facilita. Mas assim, se tu tá no começo, se tu tá aprendendo, e tu começa aprendendo usando um framework, tu não vai conseguir nem sentir os benefícios de usar essa ferramenta. Por isso que esses sistemas que eu desenvolvi até agora, eu fiz questão de não usar nenhum framework. Porque eu realmente queria aprender de fato a linguagem. E agora, depois de todas essas coisas que eu desenvolvi, eu comecei a estudar Vue. Isso era o que eu queria conversar aqui hoje, pra tu parar de ficar botando porra de Pokédex lá no teu GitHub, cara. Faz uma coisa de verdade. Inclusive, eu queria até aproveitar aqui a oportunidade para fazer aqui o convite. Se algum desses projetos que eu fiz aqui e falei aqui no vídeo hoje faz sentido pra ti, se tu vê que acha que tu consegue aplicar isso em algum lugar e tu quiser contribuir comigo, botar lá no projeto, fazer nova feature, alguma coisa, eu vou deixar os links do GitHub aqui na descrição. Dá uma olhadinha lá. Não recomendo mexer no de delivery ainda, porque eu tô reescrevendo ele. Mas o do Pix que tá melhor estruturado, cara, se tu puder me ajudar, por exemplo, a colocar suporte para mais bancos, que era o que eu gostaria de fazer, só que infelizmente eu tô limitado aos bancos que eu trabalho, ia ser demais, cara, porque a gente vai conseguir fazer com que essa ferramenta ajude mais e mais pessoas. E aí a galera que for contribuir, eu vou colocar lá, vou criar um arquivo lá de créditos, dando devido crédito para todo mundo que contribuiu. E aí também já é uma coisa a mais para vocês colocarem lá no currículo de vocês. Então, por hoje é só e eu vou indo. Falou!